Olá, Roger. Esse comentário, essa avaliação não invalida o comentário e a avaliação do seu monitor, mas tem o objetivo de observar outros pontos. Sem ser avaliador, eu chego, encontro dentro da empresa vários arquivos de projeto e eu vou dar uma olhada nesse arquivo aqui. Então, área de trabalho, esquerda, objeto, projeto ou documento ou portfólio. Na direita eu encontro os modos de apresentação das informações que estão na esquerda. Modo gráfico, modo de tabelas. Então, os modos de apresentar as coisas que estão no seu arquivo. Eu vou abrir o seu arquivo e encontro aqui o seguinte, encontrei direto um modo 001 por local de obra. Então, é uma estrutura cujo layout apresenta dados local de... O que é um layout? Layout é um conjunto de disposição. O modo é Gantt, modo gráfico, que tem um gráfico à direita. Mas o modo que nós estamos colocando aqui, na verdade, é um layout de apresentação. Chamamos de modo para ficar mais aderente ao que se fala no mercado. Então, quando eu abro EAP por local de obra, eu encontro uma estrutura. Não veio direto, mas eu encontrei quando apertei modo 001. E aqui eu encontro relatório central do Brasil, relógio da Central do Brasil. Não é esse o nome do projeto. Eu acho que o nome do projeto é outro. Então houve uma criatividade aqui. Supondo uma regra, uma diretriz da empresa, um caderno de estudos, é uma regra. Então não sei se esse é o nome certo. Trabalho indireto, trabalho direto. E isso é interessante porque muita gente parte para fazer a decomposição da estrutura contratual do trabalho direto. Esquece que existe um trabalho indireto. Aí, nesse caso, você tem um custo direto e tem um custo indireto. Tem gente direta, gente indireta. Tem problemas diretos, problemas indiretos, isso faz parte do projeto. Negligenciar isso é um erro. Mas vamos olhar aqui sua estrutura. Estrutura, eu não tenho tempo, eu não tenho barrinhas e aqui existe um conjunto de dados nesse layout, apresenta uma disposição de informação. Então, eu abrindo aqui o trabalho direto, eu encontro o volume do bloco. E eu encontrei aqui o volume do bloco como uma coluna, um campo extra. Foi orientado assim, porque foi orientado assim, deve haver um motivo corporativo para isso acontecer. Então você colocou aqui, né? Eu queria entender, não consigo entender. Porque é um campo extra e nesse campo extra que tem uma informação, eu não consigo entender porque não tem nada escrito aqui. Será que o caderno de estudos não chamou atenção para documentar o campo? Ou será que eu, estranho, vou ter que adivinhar o que é isso aqui? Isso é o volume ocupado pelo, sei lá o que, deixa eu ver aqui, pela porta térreo de 9 metros cúbicos. Por que é 9 metros cúbicos? Porque ela ocupa um espaço de 9 metros cúbicos, a janela ocupa um espaço... Eu não sei o que é esse campo. Então, eu como chegando, estou meio perdido. E o projeto tem que estar muito bem documentado. O projeto tem que estar muito bem documentado, Roger, porque mais tarde, se houver problemas e alguém reclamar direitos legais, isenção de multas, se não tiver documentado, já começou fraco na defesa jurídica. Então, esse vídeo tem o objetivo de chamar a atenção disso sem lembrar os
requisitos de correção. Lembrando que aparecerão números na sua tela direita superior aqui, que você tem que anotar e devolver para mim em PVT. 2 dígitos, tracinho, 2 dígitos, tracinho, e eu terei uma string de códigos, confirmando que você viu o vídeo. Observa, direita superior. Então vamos lá, continuando. Então eu encontrei aqui volumes, eu estou entendendo, eu acho que esse volume é um volume de espaço que está ocupando dentro da obra, dentro do local. E eu estou encontrando aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos e um jardim. Então parece que temos que entregar térreo, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Eu vou procurar a figura da nossa construção. Eu abri aqui o caderno de estudos e encontrei a figura da nossa construção. Eu vou dar um zoom. E vou tentar entender o que você construiu. Então aqui nós temos térreo. Eu não sei se o nome que está no caderno de estudos é térreo. Tecnicamente é primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Temos um quarto pavimento, que é esse telhado estranho. Temos um quarto pavimento, que é esse relógio. E temos um quinto, não sexto pavimento. Como você colocou o nome térreo, está parecendo eletricista falando, parece que o civil fala primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento, quinto não tem construção, sexto pavimento. O que não muda, que no final você vai entregar para o cliente isso aqui. Você vai perceber ao longo do treinamento que todos os participantes vão entregar isso aqui. E se nós não esquecemos nada aqui, parece que o jardim faz parte também. Se nós não esquecemos nada disso aqui, todos vão entregar a mesma coisa e provavelmente todos vão entregar 225 unidades volumétricas, que é a soma de metro cúbico com metro quadrado. Talvez isso aqui não signifique nada, mas isso aqui significa muita coisa. Ao final, teremos um volume entregue. Atenção para a palavra volume entregue, que na unidade 8 isso vai ser chamado atenção. E temos uma área entregue. Entregar volume significa entregar conteúdo. Valor agregado é entrega de conteúdo. E isso é uma coisa que a gente deve abordar na unidade 8. Anota no seu caderno. Bom, então eu já entendi que parece que tem um volume aqui. Unidade está aqui, Notes. Eu vou dar um duplo clique aqui e não encontro absolutamente nada escrito. Então eu não sei o que é térreo. Conjunto de... Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma porta, tem uma janela. Então se térreo é isso, Ctrl+C, Ctrl+V, já tem uma ideia. Então aqui eu teria composição da coisa. E depois eu teria requisitos de qualidade da coisa. Eu teria requisitos de aprovação dessa coisa. Eu teria requisitos de pagamento. Para que serve isso? Isso serve para dizer que quando eu entregar a porta térreo, a qualidade é essa. Para aprovação, esse é o procedimento e o critério. E para pagamento é 30 dias e acabou o assunto. Se isso não está escrito e documentado, o fiscal, o recebedor, não vai saber qual é a regra da qualidade. E por não saber, ele pode inventar. Por não saber como é que eu aprovo, o fiscal ou o recebedor pode inventar. E por não saber como pagar, eu posso não te pagar.
Isso tudo que eu estou mostrando aqui está no campo Notes, não o inventou na sua cabeça, isso provavelmente está escrito no contrato. Se não está escrito no contrato, Roger, a coisa ficou um pouco pior, não no seu cronograma, não no seu projeto, ficou um pouco pior no que diz respeito à gestão. Acredito que você possa entender isso se conversar com os seus colegas. Então, não encontrei campo Notes, mas tudo bem. Reference, aqui você colocaria links para documentos disso. Documentação. Então aqui eu tenho porta-térreo. Não é legal? É bacana, né? Eu vou ter que ler basicamente o que é, descrição, critério. Mas aqui eu poderia colocar links. Links para duplo clique. Links para desenhos. Links para pasta de documentação disso aí. Estamos agora meio que entrando na parte construtiva, técnica. Eu vou dar uma olhada aqui, vou colocar aqui. Nessa pasta aqui estão todos os documentos, referências da porta-térreo. Está documentado. Quando eu não tenho que ver isso, mas quando eu estiver aqui eu posso duplo clique. Deixa eu ver se eu consigo. Edit Setting, eu não sei como é que faz isso. Aqui tem referências. É que ele pegou um INI aqui. Então deixa eu ver se eu edito isso. Seleciono um folder. Está aqui o folder, abrindo. Agora já fica melhor. Ok, deixa eu ver se vai funcionar. Duplo clique aqui. E eu abri a pasta onde tem tudo sobre a tal porta-térreo. Eu sou gestor, eu não estou tomando conta da estrutura, da construção da porta-térreo, mas se tiver alguma dúvida, está aqui o contrato, está aqui o desenho, está aqui a última reunião sobre a porta-térreo. Eu tenho controle e documentação de tudo. Nesse caso, Roger, o caderno de estudos não chega a esse ponto porque o curso é para estudantes. Mas você entendeu que eu posso e devo documentar o meu projeto nessa fase aqui. Falando em projeto, projects, properties, propriedades desse projeto. Tem nome, tem código e a data de início é muito importante. Eu estou vendo a data de início. Então, a data de início. Ele nasce com a data de hoje, mas você colocou a data de início e anotou alguma coisa aqui. Como você anotou e trabalha nisso, e como você, trabalhando nisso, você gravou isso dentro da corporação, seria conveniente você estudar com o Misael algo assim. Se não tem uma pasta para projetos em desenvolvimento, e o nosso caso aqui no curso não temos, andamento. Ou seja, eu vou ver o seu projeto, eu não vou salvar para não estragar o seu projeto, mas eu vou ver o seu projeto e quando eu abrir a pasta da empresa, eu vou encontrar aqui andamento. Se eu não tenho uma pasta corporativa, eu estou vendo, ou seja, esse aqui do Querubim parece que está pronto, mas quando você abre, não está pronto. Se eu tenho andamento concluído, ou seja, sem nada é concluído. Com a palavra andamento, eu sei que está em andamento. Lembrando, Roger, se a empresa não tem classificação topológica na estrutura da sua gestão, projetos concluídos, projetos em andamento, projetos em curso, conversa com o Misael sobre isso e me dá um retorno via e-mail. Manager, aqui tem um manager. Se tem um manager do projeto,
esse manager vai ver tudo. Aqui eu acredito, sinceramente, acredito que você colocou todos os pedaços do projeto. Se você não colocou todos os pedaços do projeto, você no futuro não terá todo o trabalho do projeto, nem as criaturas do projeto, nem os materiais do projeto, e o custo do projeto vai ser menor. E com isso, você vai ter que entregar isso, e se você esquecer uma parte disso, você vai ter que entregar isso e vai ter que absorver os custos. Por isso que essa parte é tão importante aqui. O trabalho indireto é inicial, during, final. Eu acho que era bom você escrever quadradinho. A menos que a empresa tenha um jargão, é iniciação, ou então planejamento, supervisão, controles e encerramento. Conversa com Misael, quais são os termos que isso aqui seriam como padrão na empresa, para que todos que lerem isso entenderão em todos os projetos que estamos em fase de planejamento e que deve acontecer no tempo antes disso. E quando isso acabar, no tempo deve acontecer isso, um encerramento formal de conclusão. E durante isso deve acontecer isso, que é um monitoramento, controle, supervisão. Então, combina com o Misael, entenda-se com o Misael para saber que nomes isso aqui tem na empresa, para que vocês levem o resultado desse treinamento para uma verificação da empresa, para uma confirmação da empresa ou para uma padronização da empresa. É importante que exista um tempo antes do trabalho e exista um tempo depois do trabalho para que o trabalho, ao concluir, nunca mais seja invocado. Roger, tem um responsável aqui, o manager é o responsável. E tem uma coluna de risco operacional. Aqui diz EAP por local de obra. E aqui diz EAP por risco. Então tem uma estrutura de construção, o que é uma coisa bastante comum, e tem uma estrutura de riscos e responsável. Deixa eu esgotar isso aqui, eu acho que já esgotei, já entendi o que é isso aqui. E nessa visão, nesse layout, tem uma abinha na direita, onde nós colocamos o manager, que é um usuário cadastrado. Manager é aquele que administra. Já o responsável é aquele que você nomeia como responsável de execução, de controle, de comunicação, mas que é responsável. Um é o responsável do contrato, é o responsável do projeto, o outro é aquele que está responsável pela equipe, pela produção, pelo contrato, isso pode ser um subcontrato. E aí, nessa abinha da direita do layout 001, e nesse caso o seu monitor já deve ter verificado as condições de layout, se está certo ou errado. Nós temos aqui o responsável, Daniel Jorge. Não acho que uma regra obrigatória fica na sua criatividade, mas a classificação de risco, ele obedece aqui uma lista fixa. Conversa com o Misael se nós temos listas fixas de classificação. Senão eu invento aqui 2,5, 3,5, temos que ter um padrão corporativo. E você classificou aqui a janela dupla, tem um risco médio. Eu diria para você que quanto mais alto é a construção do bloco, mais alto seria o risco, analisando do ponto de vista da segurança do trabalho. Risco operacional. Então aqui, claro que não é você quem classifica, alguém da área de segurança classificaria isso, mas você tem que orientar aonde escrever. Escrever aqui no risco operacional e clicar aqui, ó, 3 opções. Então, quem for classificar,
que pode não ser. Você vai ter acesso a isso aqui e nesse acesso ele vai classificar. Você classificou porque faz parte do treinamento, mas eu diria que quanto mais alto, maior o risco operacionalmente. Quanto mais baixo, menor o risco. E aqui nós temos criaturas responsáveis desse bloco. Então, Jorge trabalha bastante. Aqui tem Jorge, aqui tem Jorge, aqui tem Jorge. Ou seja, não é a mesma pessoa que faz ou que se compromete com todo o projeto. Esse é o objetivo do layout. Mudando, eu cheguei aqui, eu vou querer ver esse projeto sobre uma outra perspectiva. A perspectiva construtiva normalmente é do engenheiro, é do gestor de campo, que quer ver a coisa crescer, evoluir. Faz sentido a construção disso. Mas o pessoal de segurança quer ver esse projeto sobre uma outra perspectiva, por risco. Porque ele tem que tomar medidas e analisar a estrutura sob riscos e responsável. Quando eu faço isso, eu mudo de apresentação. Ainda que no ainda que no modo de apresentação Gantt, eu estou vendo um layout diferente, eu estou vendo uma composição diferente. Não quero nem ver essas barrinhas coloridas aqui, porque não tem barrinhas. Mas eu estou vendo aqui que não estou vendo nada. É a P por risco irresponsável. Eu estou vendo a mesma coisa que vi antes. Provavelmente porque você não aplicou a estrutura. O nome aqui está estranho. Provavelmente o monitor já chamou a atenção disso para você. O nome está estranho. Então, faz de conta que você tem uma estrutura. Deixa eu ver se você tem uma estrutura. Tem uma estrutura. E ela, deixa eu ver aqui, como é que funciona isso? Deixa eu ver aqui. Aqui, propriedades. Ela tem nome, tem documentação, tem código. Deixa eu ver aqui o update. Ela tem aqui por risco, depois responsável. Então, eu da segurança quero ver os piores riscos e quem está dentro. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou comutar para a estrutura de risco e não, porque eu só tenho um modo de apresentação. Se eu tenho um layout que me apresenta a estrutura para mim, que sou de segurança do trabalho, eu tenho que ver isso aqui. Risco alto, médio e baixo. Eu não sei o que é isso aqui, não. Então, risco baixo. Eu tenho Daniel e Maria. Risco baixo. Daniel e Maria. Eu vou ficar preocupado da segurança pouco com Daniel e Maria aqui. E o risco alto? Eu vou ficar preocupadão com Daniel, em particular no túnel, no telhado e isso aqui. Observe então que isso interessa muito aos envolvidos de segurança do trabalho. Por isso que ela existe. E aí a gente entra naquele conceito que eu pedi para você ver, mas que você não deu feedback ainda. Eu estou vendo o meu projeto sob a perspectiva da segurança do trabalho. Tem uma coisa estranha aqui que depois você vai ver com o seu tutor, seu monitor, mas observa que volumes, dinheiros, quantidade de pessoas, materiais e tudo que eu quiser ver, agora eu posso ver sob a classificação do risco. Então, eu estou vendo a mesma coisa, eu vou produzir a mesma coisa, só que dessa vez eu vou classificar, estruturar, apresentar para um cliente novo. Esse modo de ver, modo 5, esse layout de informações, as disposições das informações,
estão atendendo a outros que não o nosso engenheiro de campo, o nosso gerente de projeto. Está atendendo a turma de gestão de riscos operacionais, provavelmente segurança do trabalho. Quando aparecerem as atividades disso aqui, pode ser que alguém queira classificar não só os blocos, mas dentro do bloco as atividades de maior risco. Porque aí o gestor de segurança não vai ficar preocupado com o Daniel ou com a Maria. Ele vai ficar preocupado com as atividades que estão sendo produzidas. E assim tomar as medidas de controle necessárias. Observou que eu tenho aqui duas estruturas? Eu apliquei a estrutura e eu tenho que preservar a estrutura. Agora, para gerentes, engenheiros e para equipes de segurança do trabalho. Observou que eu tenho dois modos que apresentam o trabalho em maneiras diferentes? Então, quando a gente falou em AWP, Advanced Work Package, Advanced Work Package, é uma técnica que surge em 2000 e alguma coisa, 2008, eu acho, por conta da construção civil. Quer dizer, não é coisa do PMI, da ACE, é uma técnica que aparece em 2008 ou por aí, chamando a atenção de que existem necessidades. Eles sabiam da necessidade porque a construção civil sabe disso. E aí, entendendo isso, mostraram como uma técnica, a metodologia de mostrar o que todo mundo faz para outros. Então, o Advanced Work Package mostra o trabalho apresentado para diversas estruturas que atendem a diversos interesses, porque precisa. A parte de engenharia, a parte de suprimento, a parte de logística, a parte de segurança do trabalho, a parte da tesouraria, eles querem ver isso aí de maneira que eles possam tomar decisões. Imagina que tem problema aqui de logística. Nessa estrutura rígida, eles vão ter mais dificuldade. Mas quando você comuta e dá liberdade para riscos irresponsáveis, ou estrutura, ou contratos, você vai ver suprimento vendo gestão de contratos. Então esse é o objetivo das modo 1, modo 5, para você ver que é possível fazer atendimento a diversos envolvidos e praticar o AWP, que é uma metodologia que começa a ser muito divulgada agora como uma grande novidade, só que desde 2008, desde a construção civil, desde muito tempo atrás, isso era necessário. E o Primavera foi um dos pioneiros a apresentar isso, porque os layouts do Primavera permitiam você classificar as atividades dentro de diversas perspectivas, porque desde 1990 e alguma coisa que o Primavera existiu, que é mais conhecido aqui no Ocidente, desde esse tempo já se pensava assim. Quer dizer, os profissionais. Agora você vê que essa metodologia tão nova que está sendo difundida, na verdade antiga, e que você pode atendê-la se você já não atende naturalmente na sua empresa. Pelo software, porque isso é uma obrigação de um software atender essas diversas visões. Bom, eu verifiquei aqui e tem uma coisa aqui, o modo 10, que não faz parte, eu acho, do exercício 1, que está dentro do exercício 1.
É claro que você está fazendo o exercício 2 e pode ter gravado como exercício 1. Nesse caso, dá uma olhada no seu exercício 1, porque ele está com layout a mais. Isso apareceria no exercício 2. Eu vou dar uma olhada no seu usuário aqui. Tem um tal de Manager. Então, tem dois aqui, eu acho, um na duplo clique. Você colocou um diretor e uma equipe de codes. Então, esses dois terão acesso. Sendo que o asterisco diz quem é o mais poderoso. Deixa eu ver aqui no Users. Você tem um Manager. Eu não sei se o código é esse. Você tem o User 2 ou o User 3. Tem um nome para ele e tem um Access Rights. Ou seja, eu preciso saber quem é o cara e o que ele pode fazer. Eu vou abrir o Access Rights aqui com Ctrl para dar uma olhada nisso aqui. Vou colocar ele aqui e colocar o outro aqui. Deixa eu ver, eu tenho esse aqui, ele é AO. O que é AO? Será que esse código está dentro do caderno de estudos? Patronizando todo mundo? Senão eu vou ter um profissional fazendo um projeto com esse perfil de acesso AO, que seria a mesma coisa de outro profissional trabalhando com um projeto, fazendo acesso operacional com AOP. Essa codificação tem que ser única para toda a organização. E a gente acredita que o caderno de estudos padronizou isso. AO significa acesso operacional, que tem todo o direito de acesso ao dinheiro, que tem todo o acesso a materiais, que tem todo, o cara tem todo o acesso a tudo aqui, ou impressão minha? Aquele só pode ver. Aquele tem todo o acesso. Aquele tem acesso todo a todos os andares. Vamos ver o código apenas leitura. Ele tem um nome, tem um código e aqui eu não tenho nenhum entendimento do que esse perfil faz. Eu vou ter então que ficar olhando para entender. Ele tem todo o acesso... Não, deixa eu ver. Eu acho que está hide. Ele não pode ver isso. Deixa eu ver aqui. Material ele só pode ver. Recursos ele só pode ver. Calendário só pode ver. Usuário ele não vê. Ou seja, existe uma diferença de perfis. Roger, você precisa conversar com o Misael para entender como se aplicaria isso dentro da Infotech. E aí você vai conversando com ele e dizer para mim por e-mail o que vocês imaginam de perfis e por quê. Para que depois vocês possam pensar se o que está sendo praticado hoje está sendo praticado hoje. E quando começar a trabalhar em corporativo, se todo mundo vai ter o mesmo código. Porque aqui eu estou achando que manager seria outro nome. Dá uma olhada no caderno de estudos e a gente fechou. Tudo que eu podia inventar aqui, eu acho que a gente fechou, entendendo que os nossos Manager e User 2 podem ver o projeto. E o User 3, por enquanto, não podem ver nada. Lembrando que se você colocar um gerente aqui, e um gerente aqui, e um gerente aqui, um vê tudo, o outro vê parte, o outro vê parte. E quando for controlar na unidade 7, ele só vê o dele, ele só vê o dele e ele vê o de todo mundo. Porque a segregação está em cima de classificação e em cima de responsabilidade. Vários números apareceram, você precisa listá-los e mandar string
para mim no grupo de trabalho de forma privada.